Mateus, capítulo 25, versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Amém. Vamos fechar os nossos olhos, falar mais uma vez com o Senhor? Deus Todo-Poderoso, nós honramos o teu nome e te glorificamos, porque o Senhor é aquele que governa a nossa vida. Em todo instante, em todo momento, nós sabemos que tudo em nossa vida está diante do Senhor e nada acontece, nada refoge ao teu poder, ao teu cuidado, ao teu amor, à tua sabedoria, à tua soberania. E sabemos, ó Pai, que de alguma forma que não entendemos essa pandemia, o agravamento dessa pandemia e tudo que tem acontecido no Brasil e no mundo, estão debaixo da tua vontade, dos teus projetos, e cremos que o Senhor tem um propósito para tudo isso. Que a tua igreja, nesse tempo de dificuldades, possa ser testemunha fiel, de confiança, de dependência do Senhor, ó Pai, que possamos pregar ao mundo a salvação que existe apenas em Ti, a salvação dessa enfermidade e a salvação da enfermidade pior, que são os nossos pecados. Nós clamamos pela Tua misericórdia, pelo Teu perdão, pedimos que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vê se vocês sabem quem disse isso aqui. Não ajuntem tesouros na terra, mas ajuntem nos céus, porque onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Quem disse isso? Pode abrir o áudio e responder. Mateus. Quem disse isso foi Jesus, registrado por Mateus. Mateus capítulo 6, versículos 19 e 21. E quem disse assim: eu tenho desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Paulo. Quem disse isso foi o apóstolo Paulo, aos Filipenses, no Filipenses capítulo 1, versículo 23. Então, eu gostaria de começar com esses dois textos, o nosso estudo sobre o céu, e para daqui a gente começar a formar o nosso entendimento a respeito do céu, daquilo que a Bíblia fala a respeito do céu. Pensando nessas duas frases, nessas duas sentenças, uma dita por Jesus: onde está o teu tesouro, está o teu coração, então não acumule tesouro na terra, mas no céu. E o de Paulo: eu desejo estar com Cristo, eu desejo partir e estar com Ele, que é incomparavelmente melhor. Então, eu quero te perguntar, apenas para a sua reflexão, onde está o teu coração? Pense nisso um pouco antes de responder, antes de conseguir formular uma sentença correta disso. Onde está o teu coração? Na terra ou nos céus? Qual é o seu maior anseio? O que você mais anseia diz respeito a essa vida ou aquilo que você mais anseia diz respeito à eternidade, aos céus? Os seus projetos que você tem feito falam de coisas que você quer realizar aqui, quer construir aqui, quer viver aqui, ou falam a respeito de coisas que você quer viver e experimentar nos céus? Vamos lembrar da nossa parábola ainda trazendo essas coisas à nossa mente. O teu tesouro está onde e o teu desejo está onde? Se nós fizéssemos essas duas perguntas para os personagens da parábola que acabamos de estudar, qual seria as respostas deles? O que esses mordomos responderiam a essa pergunta: onde está o teu coração e qual é a tua
o teu maior anseio? Na opinião de vocês, o que esses mordomos responderiam a essa pergunta? Analisando a vida deles, analisando a história que Jesus conta a respeito deles, toda a trama que a gente já estudou, está estudando há mais de um mês. O que eles responderiam a essas duas perguntas? Onde está o teu coração e qual é o teu maior anseio? Um de cada vez. O que diria o servo fiel, só para a gente começar? Como ele responderia essa pergunta, analisando a vida dele? Onde está o teu coração? Aonde está o teu tesouro? Qual o teu maior anseio? Analisando a parábola. Pastor, Sim, Liz, eu acho que estaria no Senhor dele, porque tanto os dois primeiros, né, eles fizeram tudo pensando no Senhor e não pensando na própria vida deles. Então, eu acredito que para que isso acontecesse, eles de fato tinham que ter no coração, não sei se amavam o Senhor deles, né? Essa parte eu não sei, mas eu acredito que tinham realmente uma inclinação pelo bem-estar daquele que estava contratando eles. E era isso, de fato, que estava movimentando eles. Isso, e eles viviam olhando para onde? Se preparando para o quê? Para a volta desse Senhor. Isso, para a O que volta do Senhor. interessava para eles, de fato, era estar preparados para quando ele voltasse. Isso. Eles viviam assim, não é? Alguém mais? Uhum. E eles demonstrariam o seu zelo para o seu Senhor. Certo. O terceiro, Rafael? pastor, não, o terceiro parece até que ele estava esperando outra pessoa, né? Porque era o mesmo Senhor, mas ele dá uma interpretação totalmente diferente. Sei que o Senhor é um homem Severo. é um homem mau, né? Então, eu acho que o terceiro ele estava vendo para ele mesmo, medo só dele mesmo, né? Não, eu acho que ele nem conhecia o Senhor direito, né? Pelo relato dos outros. Isso. Os irmãos foram perfeitos na interpretação. E eu gosto disso porque não fui eu que falei, foram vocês que falaram, né? E vocês que entenderam a parábola. E é justamente isso. Se a gente olha para a vida dos servos fiéis, dos dois, não é? A gente percebe claramente que eles responderiam a essa pergunta mais ou menos assim, onde está o teu coração? Eles responderiam, meu coração está no Senhor. O que eu mais anseio na minha vida é o retorno dele. Por que a gente percebe isso? Porque eles, de fato, se reconheciam como servos desse Senhor. Eles tinham uma relação verdadeira de senhorio e de servo. E é uma relação real. E, por isso, eles gastaram a vida deles servindo ao seu Senhor, esperando a volta dele. Certo? Está muito claro na parábola. O coração deles estava no Senhor. O anseio da vida deles era o retorno do seu Senhor. Agora, o servo infiel era diferente. O coração do servo infiel estava nele mesmo. Se ele fosse sincero na sua resposta, se você perguntasse para ele, onde está o teu coração? Ele não diria que o coração dele estava no Senhor. Ele diria, o meu coração está em mim mesmo. Se você perguntasse para ele, o que você mais anseia na vida? E ele diria, aproveitar essa vida. Por isso ele esconde a riqueza do seu Senhor e não trabalha. E não não serve ao seu Senhor durante o período em que o Senhor não estava presente. Ele esconde e serve a si mesmo. Certo? E eu gostaria que vocês olhassem para essas duas posturas à luz daquilo que Jesus disse e à luz daquilo que Paulo disse. Porque se a gente perceber as respostas desses dois, eu vou chamar dois servos para já identificar os dois grupos, né? O fiel e o infiel. Então, se
se a gente perceber, olhar com profundidade para a resposta e para a vida deles, a gente veria que a resposta deles não estaria ligada às circunstâncias, ao momento de vida, mas sim a quem eles eram, ao tipo de relação que eles tinham com o Senhor. Vou dar um exemplo. Vamos pegar a Liz, que é estudante, né? Você acha que é a única estudante que está aqui, Liz. Não, Tiago já formou. Então é você mesmo, Liz. Está na faculdade, fora de casa, fora do seu país. E aí, se alguém te perguntasse, Liz, aonde está o teu coração? Aí você dissesse, não, por enquanto meu coração está na faculdade, daqui a pouco o meu coração vai estar no Senhor, certo? Não é bem isso o que a gente entende aqui. O que a gente vê aqui é que não estava condicionado ao momento da vida deles, mas a quem eles eram. A relação que eles tinham com o seu Senhor. Então, eu volto à pergunta que eu fiz no início, para a nossa reflexão. Aonde está o teu coração? E qual a sua maior expectativa? Isso vai revelar muito a respeito de nós mesmos. Vai falar muito a respeito de nós. Porque a luz, olhando para essas respostas, à luz desses 2 versículos que citamos à frente, nós chegamos à conclusão de que a falta de anseio pelo céu demonstra um coração que tem o seu tesouro na terra. E aí estamos apegados demais às coisas da terra. Estamos lutando demais por coisas da terra. E quando eu falo de coisas da terra, eu não estou falando de coisas erradas ou ruins. Uma profissão, a sua família, a sua saúde, a sua vida acadêmica, os seus relacionamentos. Eu não estou dizendo necessariamente pecado, estou dizendo tudo que diz respeito à vida neste mundo. Se não temos anseio pelo céu, se nós não suspiramos pelo céu, se nós não pensamos nele, se o céu não faz parte dos nossos projetos no futuro, né? Se ele faz parte apenas da nossa parte religiosa, quando a gente está na igreja, ou pensando alguma coisa a respeito de religião, e a gente lembra do céu, um estudo bíblico, por exemplo, mas se a gente no dia a dia não tem o céu como alvo, não tem o encontro com Jesus como objetivo de vida, isso demonstra que o nosso coração está preso a essa terra e não aos céus. A gente não está ouvindo o que Jesus disse, não acumule tesouros nessa terra. Não acumule tesouro. Não dê o seu coração a essas coisas. Acumule tesouros nos céus, porque onde está o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Não ansiar pelo céu não é coisa de cristão. Sim, Suzy? Mas vendo o senhor falar aí, a gente, como cristão, a gente anseia pelo céu, verdadeiramente anseia pelo céu. Eu anseio pelo céu. Eu anseio morrer e ir para a presença do Senhor. Mas, ao mesmo tempo, também tem momentos que a gente anseia tanto por coisas daqui da terra, nós somos tão miseráveis, que a nossa luta é diária, porque o nosso coração, como a Bíblia diz também, é muito corrupto, né? E, por vezes, se levanta o nosso egoísmo, o nosso egocentrismo, o nosso orgulho. E quando a gente para refletir, parece que a gente, assim, não é que esquece, mas a gente se volta tanto para as coisas aqui da terra, e que quando a gente vê, né, quando o Espírito Santo toca na gente, mostra para a gente fica chocado, né? A gente fica, assim, surpreso de ver, chocado mesmo de ver, meu Deus, mas como que eu posso ter feito isso, sabe? É uma luta diária, é uma luta diária, e se a gente não vigiar, a gente perde o foco. Isso. E Suzy, você tem razão, e uma coisa interessante, e dentro daquilo que você falou, é que todo ser humano é movido por paixões, por desejos, né? E a satisfação dessas paixões nos alimenta. E a satisfação dessas paixões e a busca por satisfazê-la
ela preenche mais o nosso coração dessas coisas, né? Por exemplo, quem vive envolvido com a busca pelo dinheiro, quanto mais ele busca o dinheiro, mais o coração dele é tomado por essas coisas. Este é o grande problema. Eu acho que é John Piper que disse, eu tenho quase certeza que foi ele, em um dos livros, que ele fala, eu não lembro exatamente do que ele disse, mas ele trata ele mais ou menos assim, é que o nosso coração está tão saciado dessa vida, porque a gente tem tanta diversão como nunca teve antes no mundo, né? A gente está o tempo todo, a gente tem coisas na mão para a gente se divertir, distrair, coisas para ler, coisas para assistir. Você assiste filme, você faz de tudo no celular, você tem piscina, praia, você viaja. Nunca tivemos tanta facilidade assim para experimentar este mundo. Eu não estou falando novamente de pecado, mas simplesmente para aproveitar as coisas da vida, né? Nunca tantas pessoas tiveram televisão, nunca tantas pessoas tiveram carro, nunca tantas pessoas tiveram acesso à viagem de férias, né? O nosso coração está tão saciado com essas coisas que nós não temos sede de Deus. É mais ou menos isso que ele diz. É justamente isso que você disse, Suzy, porque nós amamos o Senhor. Nosso coração está nele, mas Jesus disse, onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Então, quando os nossos olhos começam a crescer para as coisas aqui na Terra, mesmo as positivas, mas essas coisas começam a encher os nossos olhos e ocupar os nossos dias, ele se torna, então, o nosso alvo. Nos apaixonamos ainda mais por essas coisas e começamos a buscar ainda mais essas coisas. Então, esse é o problema, né? E é por isso que eu estou chamando a nossa atenção, porque a falta de anseio pelo céu demonstra que o nosso coração está preso aos tesouros da terra. Certo? Preso por demais, vamos dizer assim, porque nosso coração tem que estar preso, tem que estar preso aos nossos familiares, tem que estar preso à nossa profissão, tem que estar preso a essas coisas, porque o Senhor nos colocou neste mundo para viver este mundo, né? Nós temos todas essas coisas para nos ocupar e nos preocupar, mas a grande questão que Jesus coloca ali, quando ele diz o teu tesouro, é o seu maior anseio, a sua maior vontade, a sua maior riqueza, aquilo que enche o teu coração mais do que a qualquer outra coisa. Então, quando a gente para sonhar, e sonha com o quê? Essa é a grande pergunta, né? Se a gente, quando sonha com esta terra e apenas ela, é porque o nosso coração está preso aqui. Quando a gente sonha com o céu, é porque o nosso coração está preso lá e encontramos o nosso verdadeiro tesouro. Uma coisa séria, queridos, é que não ansiar pelo céu não é coisa de cristão. Não é coisa de cristão. Isso é muito sério. Não faz parte da natureza cristã. Embora isso seja comum nos dias de hoje, quando a teologia mais famosa e que mais, ou as duas teologias que mais despertam a atenção nos dias de hoje, é a teologia da prosperidade e a teologia do coach. A teologia que fala dos bens materiais e a teologia que fala do bem-estar humano, do equilíbrio emocional humano, ou seja, mensagens que são ligadas a essa terra. Então, hoje, no que se diz mundo cristão, a maioria das pessoas estão ansiando por essa terra e não pelos céus. Mas eu volto a repetir, e os irmãos estão anotando aí, eu espero que os irmãos estejam anotando esse estudo, que nós vamos tratar de muitas coisas interessantes, e vamos ponto a ponto, depois nós vamos fechar no final, para a gente ter uma ideia correta sobre o céu. E se você não está anotando, você pode voltar no tema, no nosso estudo, né? Sempre fica gravado no nosso canal, para que você possa acompanhar isso direitinho e ter uma visão bíblica do que significa o céu. Então, volto a repetir, não ansiar pelo céu não é coisa de cristão. Não faz parte da natureza cristã. Porque aquele que foi salvo por Cristo anseia pelo encontro com Cristo e vive para Ele, aguardando viver com Ele toda a eternidade. Todo cristão que foi salvo por Cristo
anseia a volta de Cristo e estar com ele eternamente. Aí você pode me perguntar, mas pastor, por que isso? Por que eu não posso ser cristão e não ansiar pelo céu? E, logicamente, eu quero fazer um parênteses aqui, quando eu falo não ansiar pelo céu, eu não estou falando daqueles momentos, como até a Suzy despertou a nossa atenção aqui, para o fato de que, muitas vezes, um cristão verdadeiro, por estar demais envolvido com este mundo, por estar envolvido de menos com as coisas do Senhor, vai se apaixonando tanto por essa vida que deixa de ansiar pelo céu. Não estou falando dessas fases de queda espiritual que todos nós cristãos temos. Eu estou falando como algo como essência, como história da nossa vida, porque o pecado é uma presença nossa, é uma presença na nossa vida, melhor dizendo, mas o pecado não é mais a nossa vida. Então, a gente tem que distinguir isso. E eu não estou falando, então, de momentos em que você não anseia pelo céu, mas eu estou falando da essência da sua vida, né? Então, eu não posso... Porque eu não posso ser um cristão de verdade e não ansiar pelo céu como característica da minha vida. E para entender isso, nós precisamos olhar para o céu à luz de toda a revelação bíblica. Então, a título de introdução da visão bíblica sobre o céu, né, eu queria dar uma pincelada de Gênesis e Apocalipse, num resumo do que a Bíblia fala. A gente não vai ler texto agora, só vai relembrar daquilo que a Bíblia fala de maneira bem básica, o que é central na Bíblia. Então, algumas perguntas para os irmãos responderem. Qual é a grande verdade dos primeiros capítulos da Bíblia? Ou qual é a grande verdade que os primeiros capítulos da Bíblia revelam? Eu estou fazendo essas perguntas para a gente ter uma visão geral, uma introdutória sobre o que é o céu. Qual é a grande verdade que os primeiros 3 capítulos da Bíblia de Gênesis nos revelam? Deus criou todas as coisas. Deus criou todas as coisas, inclusive o homem. Para quem? Lá no próprio Jardim do Éden, quando o homem caiu, lá nos 3 primeiros capítulos, existe a promessa do céu. Isso. Lá, Deus, quando ele que vai de encontro ao homem, quando o homem pecou, é ele mesmo que vai, não é um homem que busca, é Deus que vai ao encontro, e ali mesmo ele promete os céus. Isso. Ele promete a redenção. Isso. Do homem. Aí nós temos 2 aspectos aqui. Primeiro, a criação, a promessa de redenção. Está faltando alguma coisa nessa história? Pastor? Sim, pode falar, Claudinha. Nos 3 primeiros capítulos, a gente vê, né, a criação de todas as coisas, a criação do homem e da mulher, e a gente vê o relacionamento de Deus com o homem, a presença constante de Deus com o homem. Então, os 3 primeiros capítulos, eu acho que enfoca mais isso. Está faltando um trem que não devia... que aconteceu e ninguém falou. Hã? A queda. Faltou a queda. É fundamental para a gente entender a Bíblia inteira, né? É antes da redenção, né? Antes da redenção, faltou esse aí. Sem os 3 primeiros capítulos de Gênesis, não existiria a Bíblia, né? É isso aí. Ali está criado o pilar de que toda a revelação bíblica vai ser construída, está aí nesses 3 primeiros capítulos, por isso que ele é tão importante assim, né? Então, a primeira grande verdade que os primeiros capítulos da Bíblia nos revela é que Deus criou toda a natureza, mas o central não é que Deus criou a natureza, é que Deus criou o homem. A natureza só existe porque o homem foi criado. A ciência quer falar a respeito de vidas em outros planetas,
e dizendo o seguinte: é impossível que em todo o universo só existe o ser humano, vida inteligente somente aqui. Eles estão pensando do lado contrário, vendo a ponta errada. A verdade é o seguinte: Deus criou todo o universo porque ele iria criar o homem. Ele criou todo o universo para que o homem fosse criado e colocado nele. É o pano de fundo da história do homem, é o universo. Por isso que ele é tão grande assim, porque Deus criou um cenário com uma história de amor que não cabe no universo, né? E o fundamental não é que Deus criou o homem. O fundamental é que Deus criou o homem para si. O homem foi criado para Deus, para viver em Deus. E, portanto, é nele, é no Senhor, que a sua vida é completa. É no Senhor que o homem encontra satisfação. É no Senhor que o homem encontra alegria. É no Senhor que o homem encontra propósito de vida. Essa verdade percorre toda a Bíblia, de que Deus criou o homem para si. O que isso tem a ver com o céu? Tem tudo a ver com o céu, e a gente vai ver depois, né? Então, o primeiro fundamento das Escrituras: Deus criou o homem para si, e o homem só eu vou usar a felicidade, dando a ela um significado que a gente não pode dar, porque não é só que a gente não consegue compreender, melhor dizendo, porque não é essa felicidade que a gente tem aqui, a plena felicidade ou plena satisfação. O homem só consegue ter plena felicidade, plena satisfação no Senhor, porque o homem foi criado para ele e apenas para o Senhor. Essa é a primeira coisa. Aí, depois de revelar isto, a Bíblia revela a maior tragédia da humanidade. A tragédia maior de todos os tempos. Qual é a maior tragédia da humanidade? É Hitler? Qual é a maior tragédia da humanidade? Foi o Holocausto? Qual foi a maior tragédia da humanidade? Foram as tsunamis, os grandes terremotos que mataram milhões de pessoas? Qual foi a maior tragédia da humanidade? A Primeira e a Segunda Guerra Mundial? Não, a maior tragédia da humanidade foi a queda de Adão. Todas as outras coisas vêm como consequência da queda de Adão. Então, essa é a segunda verdade que os 3 primeiros capítulos de Gênesis nos ensina. O homem pecou e ficou debaixo da ira divina. Essa comunhão para a qual nós fomos criados deixou de existir a partir da queda, a partir do pecado, né? E a partir desse fato, né, o pecado se tornou o problema do homem, desde Adão até nós, e passando por nós até o último que irá nascer antes da volta de Jesus Cristo. Aquele que nascer exatamente no instante que Jesus volta, ainda assim ele vai nascer no pecado, né? Então, essa é também o nosso problema, que percorre toda a história humana e percorre toda a história bíblica, né? O homem foi criado para Deus, o homem pecou contra Deus e está separado dele. Então, a partir desses 2 acontecimentos, acontece o terceiro acontecimento que a Suzy disse, que é o projeto de Deus para a salvação do homem. Começa ali, ainda no Éden, e toda a narrativa bíblica se desenvolve no sentido de Deus executar esse plano de salvação, né? E aí o céu, quando a gente chega em Apocalipse, ele é o encerramento da revelação bíblica e o encerramento do cumprimento do plano de salvação. É onde toda a Bíblia se encerra. É por isso que eu disse, queridos, que é impossível que um cristão, que uma pessoa salva, não anseie pelo céu, porque o céu é a própria salvação. Certo? O céu constitui a nossa salvação. É o derradeiro dela, é a plenitude dela, é o fim dela. O céu é a restauração de tudo que foi perdido no pecado. E não apenas a restauração, é muito mais do que isso, porque o céu não é a volta ao início, ao Éden, não. O céu não é a volta ao começo da história. O céu é a plenitude da história. É como se o início da história do homem com Adão, do homem com Deus, depois da queda, em Cristo Jesus, ele toma
uma dimensão infinitamente superior, né? Muito mais do que o Jardim do Éden, muito mais do que a comunhão que o homem tinha com Deus, muito mais do que a perfeição. Nós vamos falar tudo isso à frente, mas apenas para essa linha geral. Então, entenda isso. O centro das Escrituras, que está nos primeiros 3 capítulos da Bíblia, está no Apocalipse. E ela percorre toda a Bíblia, que é, em primeiro lugar, que o homem foi criado por Deus para Deus. Segundo, que o homem pecou e se afastou de Deus. E terceiro, que Deus está executando o seu plano de salvação. E o céu é o plano de salvação concretizado. Então, não existe, não dá para que o cristão que louva o Senhor, que ame o Senhor pela sua salvação, não esteja ansiando pelo céu. Que ele diga, não, até aqui está bom. Eu fui salvo só um pouquinho, então esse pouquinho está bom para mim. Ainda que eu conviva com o pecado, ainda que a minha comunhão com Deus não seja perfeita, ainda que tudo o que eu vejo nas Escrituras não é pleno ainda em mim, mas eu me contento com só um pouquinho. Deus não contenta com só um pouquinho. Deus não contenta com parte da salvação. No projeto de Deus, a salvação é um bloco, é inteiro, do início até o fim. Nós fizemos uma visão de uma linha que vai do início até o fim, porque nós somos presos ao tempo. Para nós, o Gênesis foi lá atrás, há milhares de anos. A volta de Jesus é ali na frente, não sabemos quanto tempo. Mas para o Senhor, que está fora do tempo, tudo isso é o agora. Tudo isso é um projeto só, é um plano só, é uma visão só. Certo? Então, o projeto de Deus é completo. E aquele que foi salvo por Deus anseia por esta obra completa. Se nós não ansiamos por esta obra completa, é porque a gente ainda não entendeu a salvação. Ainda está achando que a salvação é ter Deus ajudando a gente nessa vida. Se a gente acha que a salvação é ter Deus ajudando a gente nessa vida, para que eu quero ir para o céu se para ir para o céu tem que morrer? Eu quero ficar nessa vida. Mas quando a gente entende de fato o que é a salvação, quando a gente de fato é salvo, e principalmente quando a gente entende de fato o que é o céu, então um cristão verdadeiro, anseia pelo céu como o seu maior desejo da sua existência. E tudo isso que eu falei é apenas introdução, e já foi grande parte do nosso tempo, né? É por isso que eu falei que eu não ia anunciar hoje, porque eu pretendi fazer um estudo menor, e aí depois que não teve tempo a gente fazer, a internet bagunçou semana passada, aí eu voltei a estudar, falei, eu vou fazer maior, e esse é um assunto encantador. Então, eu não queria que você perdesse isso. Você perdesse a ideia do anseio pelo céu. E que você trabalhasse isso no seu coração. Se você não anseia pela salvação, você tem que fazer 2 perguntas para você. A primeira pergunta é, eu sou salvo? Essa é uma pergunta muito séria. E aí, eu tenho certeza que investigando a sua vida, você vai chegar à conclusão, eu não presto para nada, eu não valho nada, mas Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, então tá, eu sou salvo. Aí a segunda pergunta que a gente tem que fazer é, no que eu tenho gasto a minha vida? Por que eu não anseio pelo céu? Porque se eu sou salvo e não anseio pelo céu, alguma coisa está tomando meu coração. Algum trono já foi instaurado dentro do meu coração. Eu comecei a servir a outra coisa. Porque não pense que no coração do cristão existe apenas um trono, que é o trono de Jesus Cristo. Deveria ser assim, não é? Mas nós temos vários ídolos que nós vamos colocando no nosso coração, e esses ídolos vão roubando de nós a sede por Deus. Então, se não temos sede por Deus, não temos sede pelo céu.
Pastor, sim, pode falar. É só uma dúvida. Por exemplo, você conversa com uma pessoa que se diz cristão, mas claramente está vivendo um engano. Está numa seita, está vivendo um engano, mas você conversando com essa pessoa, ela quer ir para o céu também. Isso. Ela deseja o céu. E você conversa, você vê que a pessoa, ela realmente deseja de verdade o céu. Só que ela está vivendo um engano, na mentira, diante de líderes, né, pastores que não pregam a verdade. Não pregam a verdade. Mas elas desejam o céu. Mas, hein, Suzy, o grande problema, a grande questão que tem que ser colocada aqui é que céu essas pessoas desejam. Certo? Porque o conceito que as pessoas fazem a respeito do céu é de fato o céu? O que a Bíblia fala sobre o céu? E é isso que nós vamos começar a estudar, que não vai ser hoje, porque o tempo já não vai dar para a gente começar esse assunto, mas a gente vai ver à frente o que é o céu. Porque na cabeça de muitas pessoas, o que é o céu? O céu é a ausência de sofrimento. Então, se é a ausência de sofrimento, eu quero ir para o céu. O que é o céu? É o descanso de todas as minhas lutas. Se o céu é o descanso de todas as minhas lutas, eu desejo ir para o céu. O que mais que a gente pode pensar sobre o céu? O céu é vou ter uma mansão luxuosa que eu não tenho aqui na Terra. Quem não quer morar numa mansão? Alguém já viu as fotos das mansões do Neymar? Você gostaria de morar numa mansão dessa? As mansões, as ilhas na praia, não sei o quê, aquela vida boa. Tem muita gente que quer. Agora, imagina como vai ser a mansão no céu. Então, eu quero ir para o céu. Certo? Então, Suzy, que céu essas pessoas estão aguardando? Não é? Porque por exemplo, você está falando do engano, né? Que muitas pessoas vivem debaixo do engano de seitas ou religiões que pregam um evangelho que não é o evangelho bíblico. Então, o céu que é pregado não é o céu bíblico. Né? É o céu de um Deus que é ajudador, que resolve meus problemas, é o céu do Deus que me dá uma vida boa. Então, esse céu tem que ser só uma vida boa, tem que ser só a solução dos meus problemas, então eu quero isso. Né? Na verdade, até o diabo gostaria de um céu assim. Né? Mas, pela vida da pessoa aqui, você vê se de fato ela anseia o céu correto. É essa questão que eu quero trazer, que eu vou trazer a partir do próximo estudo, naquilo que eu disse a respeito das características dos servos fiéis e do servo infiel. Quem eles eram e o que eles desejavam. O servo infiel não desejava a volta do Senhor, ele desejava o benefício próprio. Os servos fiéis desejavam a volta do seu Senhor. Tanto que eu já disse no nosso tempo de estudo que um administrador ou um mordomo que cuidasse bem da riqueza do seu senhor, ele não receberia nada mais por ter feito isso, porque ele só fez a obrigação. Então, ele não estaria trabalhando para receber algum benefício. Ele estava trabalhando simplesmente por causa da relação que ele tem com o seu senhor. Ele se reconhece servo deste senhor. Então, ele aguarda a vinda do seu senhor para entregar os frutos do seu trabalho. Certo? Não para receber alguma coisa em troca, porque ele já recebe o seu salário para fazer isso. Assim como o mordomo muito fiel também recebia. Mas ele não estava querendo trabalhar porque ele não se sentia, ele não se via como servo, ele não tinha essa relação de servo com o seu senhor. Então, essa é a grande questão. Não é? Como, por exemplo, você vai conversar com as pessoas, muitas pessoas falam de Jesus. E pessoas que têm uma vida totalmente torta, que não obedecem a Cristo e não têm os seus mandamentos como regra de fé e prática. Mas essas pessoas anseiam, falam a respeito de Jesus, falam que amam Jesus, fazem oração para Jesus. Principalmente nesse tempo de que muitos chavões religiosos evangélicos são famosos, né? O sangue de Jesus tem poder, alguma coisa assim, você vê essas coisas na boca de todo mundo.
mas só porque ele fala de Jesus, ele fala que Jesus está com ele, que ele sente Jesus sempre com ele, ele de fato está caminhando com Jesus. Olha a vida dele, percebe a essência da vida dele. Existe uma obra de salvação ali, certo? Então, essa é a mesma coisa com o céu. Não é? A próxima pergunta que nós vamos responder, já que encerramos esse primeiro ciclo, que seria o ciclo introdutório, entendermos o céu como anseio cristão, é a primeira coisa que a gente viu, né? A próxima pergunta que a gente vai responder é, já que entendemos isso, então, o que é o céu? O que nós vamos ter no céu? Como será o céu? Essas serão as perguntas que a gente vai começar a conversar na próxima semana, né? Entrar mais fundo dentro da visão bíblica a respeito do céu. Nós vamos colocar... por isso que eu queria que os irmãos anotassem, ou pelo menos voltassem o vídeo várias vezes, porque a gente não consegue ter uma visão do céu com uma palavra. Para a gente entender de fato o que é o céu, a gente tem que ir colocando várias peças que juntam, formam uma ideia só. E a gente vai devagarzinho em cada peça dessa, porque eu posso, de repente, com uma ou duas frases, dizer o céu é isso, isso e isso, mas não vai trazer a ideia do céu. Então, a gente vai construindo, pedaço a pedaço, qual é a visão bíblica do céu, o que a Bíblia fala dessa vida depois, da vida depois dessa vida, e a gente vai montando esses pedaços como um grande quebra-cabeça, né? E aí você vai meditando, 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 até que a sua mente seja tomada pela visão dos céus, e eu tenho certeza que você vai ansiar pelo céu muito mais do que você anseia hoje. Principalmente que se a sua visão de céu é ruas de ouro, mar de cristal, pedras preciosas, mansão celestial, ou outra coisa assim, né? E se a sua visão é só isso, aí é menor do que a visão bíblica, por isso que você talvez não anseie o céu como deveria. Daniel, você quer falar? Quero, pastor. Sim. Como a gente foi criado para Deus, eu não sei se eu estou errado, mas eu estou tentando entender. Então, o céu é a gente viver em Deus. A gente está em Deus. Se a gente foi criado para Ele, a gente está nele. Eu creio que isso faz parte do céu. Aí é o momento que a gente começa a entender que ali não vai existir nada negativo. Então, estar em Deus é tudo não tem nem como mensurar. Eu acho que o céu é estar nele. Não é tem ruas de ouro, mansões, não. É estar em Deus. Eu estou entendendo isso, né? Perfeito, Daniel. É exatamente esse o cerne. Né? Como eu falei, a gente poderia dizer isso em poucas frases. O que nós teremos no céu? Teremos Deus, né? Viveremos em Deus. Mas isso não traz, é a verdade, é a essência, e a gente vai trabalhar esse conceito em várias imagens que a Bíblia traz para a gente formar na nossa mente essa visão de nós existindo em Deus. Esse é o conceito central do que a Bíblia fala a respeito dos céus, né? Essa comunhão para a qual nós fomos criados em Adão, né? Esse relacionamento para o qual fomos criados e perdemos na queda. Ok? Alguém tem mais alguma pergunta? Algum comentário introdutório? Sim, tem 2 comentários. Sim, Thiago. O primeiro deles é que esses pilares se encaixam exatamente no Evangelho. Isso. Criação, queda, redenção, glorificação. Geralmente as pessoas querem o céu, mas elas não conhecem o Evangelho. Na verdade, o homem sempre quer algo, mas o céu ele está à parte do Evangelho. Então, é impossível você ter um céu que não está firmado no Evangelho e na figura de Cristo. E o segundo comentário é que eu assisti um filme chamado Soul. É uma animação. As pessoas falam animação é coisa de criança, né? Não é de coisa de criança, não. Eu acho que o senhor talvez tenha a oportunidade de assistir, não sei se assistiu. Eu assisti já.
E eu me lembrei de um texto escrito por Santo Agostinho, quando o Santo Agostinho diz assim, né? Fizeste no Senhor para ti, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousar em ti. Eu vou dar um spoiler, né? Quando o personagem principal, ele tem um sonho de ser famoso e tocar numa banda de jazz, e quando ele realiza esse sonho, ele vê que aquilo não preencheu a vida dele, né? Até outro personagem faz uma alusão a um peixe que está no aquário, mas que sonha ir para o mar. E quando ela chega no mar, fala assim, não, mas isso aqui é o mar? Não, não pode ser. Então, eu lembrei desse escrito de Santo Agostinho, porque ilustra exatamente que a única satisfação que o homem pode ter é estar em Cristo, estar ligado em Cristo e, consequentemente, a Deus. E no céu vai ser assim eternamente. Amém. Bons comentários, o Tiago. Inclusive, no seu primeiro comentário a respeito do Evangelho, esses 3 primeiros momentos, na verdade, é a primeira pregação do Evangelho. Né? A primeira pregação do Evangelho acontece em Apocalipse 1, 2 e 3. Né? É quando o Evangelho já é pregado ali, ele completo, mas não com os seus detalhes que seriam revelados somente nos Evangelhos, mesmo nos 4 Evangelhos, que é a obra e o ministério de Cristo. Né? E a ideia de que fomos criados para Deus se conclui no Apocalipse, quando nós, de fato, viveremos nele. Né? E isso é o céu. Aí completa todo o ciclo da Bíblia. Né? Mais alguém? Interessante, pastor, é que, Sim. diante disso tudo que foi falado aí, ridículo. O quanto é ridículo e quanto, às vezes, nós somos ridículos em aceitar menos que isso. Perfeito. Em aceitar, muitas vezes, aquilo que o mundo está nos oferecendo, ou que a nossa carne está desejando, comparada ao reino dos céus. Comparando ao reino que Jesus nos oferece, que Deus, quanto nós somos ridículos, miseráveis, sem noção. É exatamente isso. E eu complemento ainda, Suzy, como nós cristãos muitas vezes somos ridículos em trocar esse evangelho que fala de recebermos Deus por um evangelho que fala de recebermos um carro novo, um emprego novo, uma casa nova, prosperidade e outras coisas. Trocarmos o evangelho verdadeiro, onde Deus nos presenteia com Ele próprio, né, em troca de um evangelho que nos presenteia com bens materiais. Né? É triste isso. Mais alguém? Vamos orar, então, para encerrarmos o nosso estudo. Eu queria pedir para nossa irmã Cláudia Amador Bonfim, senhora Bonfim, que ore, encerrando o nosso estudo bíblico de hoje. Joia. Vamos orar então, irmãos. Pai querido, nós louvamos o teu nome, ó Pai, nesta noite, porque nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o Deus que nos criou, ó Pai, e nos sustenta. É o Deus que nos traz, ó Pai, para junto de Ti, ó Deus. Ó Pai, muito obrigado por este estudo, ó Pai. Ele tem nos feito conhecer, ó Pai, o lugar que o Senhor tem reservado para nós. E por isso, ó Pai, nós agradecemos porque o Senhor nos traz a Tua palavra através do Teu servo. E nós louvamos a vida dele, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado dele, o Senhor tem, ó Deus, dado a ele sabedoria, tem dado a ele amor pelo Teu reino, pela Tua palavra. E ele, ó Pai, vem a cada dia, ó Deus, trazendo a Tua palavra para nós, para que nós possamos entender o quão grande, ó Deus, são as promessas que o Senhor tem para nós.
Ó Deus, muito obrigado pela vida de cada um dos irmãos que estão presentes, ó Deus, neste estudo, que eles possam ter sido edificados, ó Pai, através da tua palavra, que eles possam, ó Deus, a partir de hoje, se não que não entendiam exatamente o que é o céu, que eles possam, Deus, através desse estudo, estar ansiando a cada dia mais pelo céu que o Senhor nos oferece. Pai. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra que é sempre estudada aqui, ó Deus. Obrigado pela vida dos irmãos. Obrigado, ó Deus, pela vida em Cristo Jesus, Pai. Nos dê, ó Pai, uma noite de sono tranquilo. Que o Senhor, ó Deus, esteja cuidando de nós, não só nessa noite, mas em todos os dias. Se eu posso, ó Deus, estar nos abençoando, abençoando, ó Pai, a nossa igreja, abençoando, ó Deus, a nossa cidade, abençoando, ó Deus, o nosso país. Ó Deus, que os homens, ó Deus, que governam este país, estes municípios, possam depender, ó Pai, do Senhor, possam buscar sabedoria do alto, Deus, para estar tomando todas as medidas, ó Pai, necessárias para que essa nação, ó Deus, possa superar estes momentos de angústia, porque nós cremos, ó Deus, que quando buscamos o Senhor com sinceridade de coração, o Senhor fala conosco, o Senhor nos conduz, ó Deus, a, nos conduz, ó Pai, aquilo, ó Deus, que verdadeiramente nos trará a resoluções para os nossos problemas. Amém. Ó Deus, nós colocamos também, ó Pai, a reunião que a nossa igreja terá amanhã, a reunião do conselho, que o Senhor possa estar levando, ó Deus, o nosso pastor e este conselho, ó Deus, a tomar as medidas que o Senhor já tomou, ó Deus, para o bem-estar da nossa igreja e para, ó Deus, o bem-estar daqueles que, ó Deus, pregam a tua palavra, Pai querido. Ó Deus, nos abençoe nesses dias de grandes temeridades, ó Pai, nesses momentos de que nós tememos pelas nossas vidas, mas nós também confiamos, ó Deus, e sabemos que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Por isso, ó Deus, que o nosso coração possa encontrar paz nessa tua promessa, que o Senhor cuida de nós, o Senhor livra nós, o Senhor nos livra, ó Deus, de todo mal. Nós podemos continuar, ó Deus, confiando na tua palavra e nas tuas promessas. Muito obrigada por tudo, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém.